E aí, pessoal, dando continuidade aqui, vamos ver hoje lipídios e proteínas, né, do ponto de vista químico, né? O que seriam lipídios ou lípides, né, ou lipídios? São ésteres elaborados por organismos vivos que, por hidrólise, lembram, reação com água, fornecem ácidos graxos, tá? Características gerais dos lípides ou lipídios. São brancos ou levemente amarelados, né? Você passa no papel manteiga, ele deixa aquela manchazinha, pouco consistentes. Alguns são líquidos, outros semissólidos, né? E que não desaparece com aquecimento. Ou seja, eles também são insolúveis em água. Os lípides ou lipídios podem ser classificados em séridos ou glicéridos, ok? Vamos ver cada um. Primeiro, os séridos são ésteres. Estão vendo que a função aí é a função éster, formada a partir do ácido graxo. Lembra o que é um ácido graxo? Um ácido carboxílico de cadeia longa. E um álcool superior, também é um álcool de cadeia longa. Então, por exemplo, você tem aqui o ácido palmítico, ó, um ácido com 16 carbonos, né? É um ácido graxo. Quando ele reage com o álcool mericílico, que também é um álcool de cadeia longa, ó, 31 carbonos, ele forma, sai água, né? Reação de quê? Essa aqui, ó, ácido carboxílico e álcool, esterificação. E aí você forma o palmitato de mericila, que é a cera de abelha. Então isso é um sérido, ok? Tá aqui a reação bonitinha depois da animação. Então, é uma reação de esterificação também. Só que você está formando o quê? Um éster, né, de cadeia longa, tanto na cadeia principal aqui dele como radical ligado, né? Então ele vem de um ácido graxo e de um álcool que a gente chama de álcool. Glicérido são ésteres de glicerol, lembra glicerol, um triálcool, né? 3 hidroxilas com ácido graxo, um ácido carboxílico de cadeia longa, né? Quem são esses? Os óleos de gorduras animais e vegetais, né? Que são misturas de glicérides, ok? Tá certo? Então, lembra que a gente viu isso até numa aula anterior, a diferença de óleo para gordura, né? A questão da insaturação, se predomina um ácido graxo insaturado ou não, né? É a diferença de óleo para gordura, diferença química. A diferença física, normalmente os óleos são líquidos e as gorduras são sólidas, né? Essa é a diferença física. Então, aqui, ó, glicerol, glicerina. Você tem aqui o ácido esteárico, a cadeia longa, um ácido graxo. Sai água, né? Sai água. E aí, junta-se através do quê? Você tem uma reação de um álcool com um éster. É uma reação de quê? Olha lá, o triestearato de glicerina, né? Então você tem um álcool, glicerina, você tem, desculpa, um ácido graxo, aqui eu acho que eu tinha falado éster erroneamente, você tem um álcool e um ácido carboxílico. Ácido carboxílico mais álcool dá éster mais água. Também é uma reação de esterificação. A diferença aqui é que você não tem o álcool superior, aqui você tem a glicerina ou glicerol. Né? No outro caso, nos séridos, você teria um álcool superior aqui. Ok? Então, esses são os tipos básicos. Então, olha só, já que a única diferença química entre o óleo e a gordura está na presença ou ausência de insaturações, podemos compreender facilmente como a indústria transforma óleo em gordura. É a chamada reação de quê? Pode olhar na margarina. Gordura vegetal hidrogenada. Então, você hidrogena a gordura vegetal, né, que no caso seria o óleo nesse caso, embora a gordura vegetal hidrogenada é o produto, né, margarina. Então você pega aquele óleo, hidrogena, e aí o óleo insaturado vira uma gordura saturada. Óleo comestível mais hidrogênio, a 150 graus, e níquel como catalisador, dá as gorduras chamadas de margarina. Então, o que é uma margarina? É um óleo vegetal hidrogenado. Ok? Uma curiosidade, a hidrogenação modifica não só as propriedades físicas, também como as químicas, né?
As gorduras hidrogenadas tornam-se rançosas com menos facilidade que as não hidrogenadas. Então, ele está dando a característica em relação às propriedades de cada um. Tá bom? Olha aí, o óleo e a gordura vegetal hidrogenada. Muito bem. Gorduras e óleos podem derivar tanto de animais ou vegetais, né? Então, você tem, nos animais, você tem a manteiga, o leite, a banha, o sebo. Nos vegetais, você tem a manteiga de cacau, manteiga de coco, né? Tá certo? Isso no âmbito das gorduras. Já nos óleos, você tem as animais, óleo de capivara, óleo de baleia, óleo de fígado de bacalhau. Nos vegetais, você tem óleo de oliva, óleo de milho, óleo de amendoim. E nos vegetais secativos, óleo de linhaça, secativo no sentido que ele retém umidade. E óleo de oiticica, ok? Proteínas. Gente, proteínas você já deve ter visto na biologia que são macromoléculas, são polímeros naturais, as proteínas, né? De até 20 aminoácidos naturais se diferenciam pelas cadeias laterais. Então, o que é um aminoácido? É um composto de função mista amino e ácido carboxílico. A característica comum confere aos aminoácidos a capacidade de formar cadeias longas, que serão poliamidas, como a gente vai ver no exemplo, tá? Então, quando você junta os aminoácidos através da chamada ligação peptídica, você tem proteínas. Proteínas, na aula de polímeros eu não falei, e falo agora, são um exemplo de polímeros naturais. Não existem só... Quando a gente dá aula de polímero, passa a impressão que só existem polímeros artificiais. Mas as proteínas são um grande exemplo de polímeros naturais. Olha lá. Ligação peptídica. Forma água e junta formando uma poliamida. A poliamida é a proteína, né? Tá certo? Através das ligações peptídicas, né? Olha o grupo amida aí, né? Então, a proteína vem de um aminoácido e se transforma numa poliamida. Ok? A denaturação ou desnaturação irreversível, né, de uma proteína é causada pelo calor, né? E o que acontece? Uma vez denaturada a proteína, isso é irreversível, né? Não é só o calor que forma essa denaturação. Você pode usar ácidos e bases fortes também, né? Ok?